Many heroes still fought on and died. Muitos heróis continuam lutando e morrendo. They still do it in wars in the natural focus of the glass. Eles ainda o fazem nas guerras com o foco natural da lente. They do it in the spiritual. Eles fazem isto no espiritual. Heroes fight and die. Heróis lutam e morrem. How we could go down, I got a whole line of them wrote down here, like Daniel and the Hebrew children and them great victors back there that won victories. Como poderíamos descer? Eu tenho uma porção de linhas anotadas aqui. Como Daniel e os filhos hebreus e aqueles grandes vitoriosos lá atrás que ganharam as vitórias. But they continually finally come a thing called death. And it took them. See, regards. Mas eles continuamente, finalmente chegou uma coisa chamada morte e os tomou. Vem? Não importa. Went right on. See? Still fighting. Dying. Eles seguiram em frente, vem, continuaram lutando, morrendo, fighting, dying, winning victories, dying, lutando, morrendo, ganhando vitórias, morrendo, ganhando vitórias, morrendo. But you see, after all, man was not made to die. Mas veja você, depois de tudo, o homem não foi feito para morrer. Man was made to live. O homem foi feito para viver. And no matter how many great achievements he did, he still died just the same. E não importa quantas grandes realizações fez ele, ele continua morrendo do mesmo modo. And when we went to the grave, they buried him and that settled it. E quando ele vai para a sepultura, eles o enterram e aquilo termina. They marked his grave with a tombstone out there and a sepulcher, and that was the end of it. Death swallowed him. Eles marcaram sua sepultura com uma pedra, tumular ali uma sepultura, e aquilo é o fim disto. A morte o engoliu. That great Moses, great Joshua, the great prophets of the Bible, nearly all of them, except about 2 or 3, we know where their graves are, where they marked. Aquele grande Moisés, grande Josué, os grandes profetas da Bíblia, aproximadamente todos eles, exceto 2 ou 3, sabemos onde estão suas sepulturas, onde eles a marcaram. Death swallowed them up and took them right on. See? A morte os engoliu e os levou. But one day there came a battle. There come the chief warrior came down. Jesus Christ, the Son of God. Mas dia ali veio uma batalha. Ali desceu o chefe guerreiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus. And there was an Easter. E ali houve uma Páscoa. That was a real V-Day. After Jesus had fought and prevailed. Aquele foi o verdadeiro dia V, depois de Jesus ter lutado e prevalecido. He fought against every enemy there was to be fought against. Ele lutou contra cada inimigo que havia para ser derrotado. The first thing when he was born with a dirty name to begin with amongst the people, as the illegitimate child. A primeira coisa, quando ele nasceu com um nome sujo para começar, entre as pessoas como um filho ilegítimo. He fought himself right on through that. Ele lutou consigo mesmo através daquilo. Mary having this baby by Joseph. Que Deus continue nos abençoando mais uma vez nessa noite. E creio que Deus está atento para nós nesta noite. Desde manhã, muitas bênçãos na escola dominical, através da palavra. Companheirismo, né? Hoje estava com frio, viu? Veio pouca gente no companheirismo. Quem não veio porque estava com frio, com medo do frio. Mas nós tivemos muitas participações e fomos ricamente abençoados. Nós vamos cantar o hino de número 264. 264. Na mão de Cristo. No cenário, no alto do Calvário, ali estava Jesus a padecer.
Vencer. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar, vem cear, mestre chama, vem cear, hoje mesmo tu te podes saciar.
Esse hino é bem lento, né? Mas não é tão assim, né? Porque se a gente tomar cuidado, a gente começa a arrastar. Até a gente vai ficando sem fôlego, né? Fica sem fôlego, né? Quer ver? Vamos cantar a primeira e o coro, assim, mas não disparado, né? Porque não é também. Mas não é arrastado tanto, não. Vamos lá. O de cruz elegeu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, é com ele a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, pego uma coroa a trocar. A mamãe aí tá com dificuldade de tocar, né? Eu tava quase parando ali. Falei, esse negócio não está certo. Mas nós estamos aprendendo, né? Cada dia que passa, a gente vai aprendendo e morre de velho sem aprender. Viu como é que é a coisa? Aprende, morre de velho sem aprender. Mas é assim, na casa de Deus nós temos tudo, né? Tudo que nós precisamos. Nós aprendemos a cantar, nós somos corrigidos e assim nós vamos... um dia nós vamos ser perfeitos. Aqui nós não somos ainda perfeitos, só por representação, né? Debaixo do sangue. Mas ainda temos falha, cantamos errado. Mas um dia nós vamos cantar lá no céu. A única coisa que vai continuar lá no céu é o cântico. Aí nós, pregador, vai ficar descansado. Não vai ter que pregar mais para ninguém. Agora os cantores, viu? Aí que vai trabalhar. Vai ter que cantar. Eu acho que todo mundo lá vai ser bom para cantar, né? Mas aqui tem... O que tem para nós falar? Eu notifico a ausência da minha esposa por motivo de neto. Neto. Motivo de neto. Quando vê esse povo assumindo assim, pode saber que é neto. Falei, pastor Ivaldo ali, falei, 3 netos já começa a complicar, viu? Já começa a mandar na gente, mas quando tem 6 ou mais um pouquinho, aí o trem fica pior. Mas a Ludmila está bem, teve o parto antes de ontem, né? Às 2 horas da tarde, e já está em casa, né? O irmão Tiago está ali, todo feliz, porque o neto, ele é bonito, viu? Mas porque o vô é bonito, viu, irmão Tiago? Eu vou fazer vocês rir um pouco, para depois, às vezes, vocês chorar, viu? Então tem que rir antes de chorar.
E então, meu sogro também está ali. Eu consegui trazer até o sogro. Ele veio ver o bisneto. Fica de pé, meu sogro. Fica de pé aí, por favor. Irmão Silvestre. Ele tem aquele bigode daquele tamanho, mas não é brabo, não. É bonzinho. Pode ficar tranquilo. Gente boa. E vocês que estão nos visitando, eu estou vendo alguns, eu não vou falar por nome, porque ninguém escreveu um nome para mim aqui. Então, não vou perguntar, e não sei, né? Se eu soubesse, eu falaria. Mas Deus abençoe, seja bem-vindo, que Deus abençoe a cada um de vocês que está nos visitando. Aqui tem oração por irmã Isaura, e também oração por Antônio Esteves Guimarães. Acho que é isso, né? Guimarães, pô. Antônia. Eu não vi a perna do A. É a irmã Antônia Esteves Guimarães. Agora, tá vendo? Por isso que tem gente que tem que saber perto da gente, porque senão a gente faz coisa errada. Antônia Esteves Guimarães, pede oração. E também a irmã Isaura. A irmã Isaura deve ser a irmã Isaura do irmão Pedro, né? Isaura Leite da Silva. Não sei se tem mais Isaura aqui, né? Acho que não tem, não. Vamos orar então, feche seus olhos. E se você tem um pedido, coloque diante de Deus. E Deus sabe todas as nossas necessidades nesta noite. Senhor Jesus, mais uma vez, nós estamos aqui na Tua casa, Pai. Estamos com esses pedidos. E o Senhor conhece cada um deles. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Cada mão levantada nesta hora, Senhor, há um pedido por detrás, ou por alguém, ou por um parente, ou por um irmão. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. Por isso nós intercedemos por cada pedido nesta noite, ó Pai. E também fala conosco através da Tua palavra, mais uma vez, e que nós possamos receber a Tua palavra como ela é, e ser abençoado pela Tua palavra, que a unção do Espírito Santo possa estar sobre o nosso pastor, e também estar sobre nós para ouvir a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com as nossas ofertas. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão, e os ombros tão cansados, com o peso da cruz, e as lágrimas insistem. O meu rosto vir molhar. Só Tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires Teu Espírito
somente crer, tudo é possível. Vamos receber nosso pastor. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Estamos gratos a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Chegamos no final com muita bênção em nosso coração, como o pastor Wilson acaba de expressar. Ele não falou, ele falou dos nossos visitantes, mas não falou pelos nomes. E se tem uma pessoa que é difícil para guardar nomes, sou eu, né? Mas tem um nome aqui de uma pessoa que, quando eu vi pela primeira vez, eu achei sugênero o nome dele. E anotei, escrevi, aí eu não esqueço. Se eu escrever, eu não esqueço. Chama Perlo. Você já sabia que ia falar, né? É o marido da irmã Vânia. Eu vi ele entrando ali e falei, o Perlo está aí hoje. Deus te abençoe. Sempre é bem-vindo, né? Sempre é bem-vindo. E também o marido da irmã Rosa, que eu não lembro o nome. Deus te abençoe também. Tem uma moça aqui lá de Anápolis. O irmão Edmárcio. Eu queria que o irmão Edmárcio ficasse de pé com sua família. Cedo nós só demos uma pinceladinha assim, né? Irmão Edmárcio, fica de pé com a sua família. Olha o tanto que a família dele cresceu, né? O caçula, o mais velho dele está quase do tamanho do pai. Eu acho que é nesse aí que você está colocando aquele fermento em pó. Tá bom, Deus abençoe, né? Eles congregam com o pastor Zé Borges lá em Tucumã. Também os filhos do Milton também estão ali. Muito bem. O irmão Lucas e a irmã Luana, lá da Fazenda Jacaré. Vocês conhecem? É longe. O Lucas e a irmã Luana. O Carlinho conseguiu trazer a filha dele hoje. Acho que ela tinha medo de vir aqui, viu, Carlinho? Mas com você, ela animou. Animou vir com você, né? E deixa eu ver mais aqui. O senhor estava falando de cântico? A irmã Léia queria cantar um hino. Vem cá, irmã Léia, cantar seu hino. Mas, Léia, você ficou quieta, caralho. Só dá uma mexidinha com a cabeça assim, ó. Uma tremidinha, né? A mãe do irmão Isaac também, né, irmão Isaac? Sua mãe também está aí. Deus abençoe. Está vendo? Tem muita gente. Não sei se foi o pastor Wilson, foi alguém, falou assim, mas se vir nascer o tanto de gente que vem no companheirismo, a igreja vai estar vazia. Falei, não, irmão, pode ter certeza que vai vir mais um pouquinho. Né? Então, um número muito bom. A irmã Tânia, ela está ali com o seu nenê. O Adail não veio, não? Não veio, né? Deus abençoe a irmã Tânia. Vocês lembram que eu critiquei o Manassés, acho que na ceia passada, que ele estava barbudo? O Manassés fica de pé aí, por favor. Olha o tanto que um homem barbeado é bonito. Ai, mas é bonito demais, dá conta, viu?
É feio demais que eles vão deixar a barba, depois faz uns desenhos na barba assim, que é coisa horrível. Um homem barbeado é muito mais bonito. O que é isso? Aí? Não tem nem que ver um negócio desse. Aí. Vocês viram que o Mamãe Manassés está bonita? Falando nisso, Mamãe Manassés, o irmão Dorival e a irmã Sandra estão nos assistindo lá. Acho que é só para ver a Keila. Faz um close da Keila aí, para o irmão Dorival e a irmã... É Dorim. Eu não sei por que pôr Dorival, irmão. É Dorim. Nós conhecemos Dorim. Dorim é porque tem só uma dorzinha, né? É só uma dorzinha porque ele teve a Keila. Aí ficou Dorim. E depois que ele teve a Keila, ficou Dorim, uma dorzinha. Deus abençoe, irmão Dorival e irmã Sandra. De vez em quando eles assistem o culto daqui, né? Mas acho que a intenção de ver a Keila. Mamãe Maria Aparecida em Bonfinópolis, na fazenda, né? Irmão Valdivino Leonor e família, lá em Buenópolis, Minas Gerais. Deus abençoe, irmão Valdivino, toda a sua família aí. E mais 6 conexões que não foram notificadas. Um abraço fraternal a todos. Eu acredito que eu terminei aqui de notificar os nossos visitantes, né? Hoje de manhã eu disse que nós estamos fazendo lá em Alexânia um culto por semana lá na casa da irmã Nair. E praticamente é só família, né? Só família. Porque é os pais do irmão Edson, a irmã Nair mais o Nai, o Nicanor e a mamãe Eli, o Manassés e aquele, irmão o Ander e sua esposa, e só praticamente a família. Irmão Wesley, que mora em Bonfinópolis, mas trabalha lá, que é irmão do irmão Edson. E quem mais? Esqueci de alguém? Não, né? Acho que falei todos. Então, eu estava dizendo de manhã que todo mundo é convidado para ir lá. Vocês que podem ir, o dia que quiser assistir um culto lá em Alexânia, nas quartas-feiras. Lá é bom que o culto lá começa a hora que os membros chegam. A hora de começar, o pastor Wilson achou estranho, porque ele queria começar e não tinha um para cantar. E aí ele ligou, o irmão Ander estava trazendo o Moiraí, né? De Moiraí trabalhando em Brasília, e o irmão Ander estava trazendo Moiraí. Ele falou, não, espera mais um pouquinho que nós já estamos chegando. Ele falou, não, a hora que o último mesmo chegar, nós vamos começar assim. Mas está bom, né? Eu estava pensando ali, enquanto desenrolava a parte de cântico, você sabia que o homem é produto do meio? O homem é produto do meio. Então, ele é o meio que ele vive. O homem é o meio que ele vive. Se você vive no meio dos cristãos, você se torna um cristão. Se você vive no meio dos ímpios, você se torna um ímpio. Isso é uma realidade. E o homem não fica sem companheirismo. O homem não fica sem companheirismo. Se ele não tem companheirismo com os cristãos, ele vai ter companheirismo com as pessoas que não são cristãs. Ou então, a terceira opção seria fechar num quartinho cruel, que a própria pessoa se fecha ali, ela para de comunicar com ambos os lados, ou com os cristãos ou com os ímpios, e ela vai se deprimindo até se suicidar. Essa é a terceira opção. Mas Deus fez o homem para ter companheirismo com ele. Deus fez o homem para Deus ter companheirismo com ele. O pecado foi que separou. Quando o homem estava separado de Deus,
ele, através do pecado, ele ouviu a voz de Deus soar no Éden e ele temeu. E a Bíblia diz: escondeu Adão e sua mulher ao ouvir a voz de Deus soar no jardim. Porque ele disse que estava nu e ele se envergonhou e escondeu de Deus. Por que é que o homem, sempre quando ele faz a coisa errada, ele quer esconder de Deus? O primeiro homem que viveu na terra, quando ele fez a coisa errada, ele tentou esconder de Deus. E quando a pessoa está fazendo erro, praticando erro, ela não quer vir na igreja, ela não quer evitar os cristãos, ela não quer ver os irmãos. A pessoa, quando ela está fazendo a coisa errada, se ela vê um irmão, ela amarela toda. Porque ela estava fazendo a coisa errada. Então ela se envergonha. E ela quer esconder de quem a conhece, quem conhece ela, que ela deveria estar dando um testemunho cristão e não está vivendo como tal. Então ela se fica envergonhada e quer se esconder dos cristãos. E automaticamente ela está tendo companheirismo com aqueles que não são cristãos, que estão praticando o mesmo que ela está praticando, mesmo sabendo que está fazendo a coisa que é errada. Por isso que o juízo para uma pessoa que conhece a verdade, conhece o Evangelho, é muito maior do que para aqueles que não conhecem. É muito maior o juízo. Você pode guardar isso no seu coração. Era melhor a pessoa não ter conhecido o Evangelho e ela enfrentar o julgamento do trono branco sem ter conhecido o Evangelho, do que ela ter conhecido o Evangelho, não ter vivido e ter que enfrentar o trono branco de julgamento. Porque a incredulidade na palavra de Deus é que é o pecado. E pecado é exatamente a pessoa saber que não deve fazer e todavia faz. Isso é que é incredulidade. Mas eu deixo aqui essas poucas palavras de abertura. Você é um produto do meio. Se você ouvir mais a palavra, Romanos capítulo 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se você ouvir mais a palavra, se você ouvir mais a mensagem do nosso profeta, que nos prepara para a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza absoluta no meu coração que você se tornará um cristão. Agora, se você escusar de ouvir, escusar de alimentar da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, eu te digo, existe um trono branco pela frente que você vai ter que passar por ele. Todos que não submeterem ao ensinamento de Cristo terão que enfrentar o trono branco de julgamento. E lá você vai ser julgado pelas suas obras. Eu estava dizendo para uma senhorinha muito ética e de um porte bonito, uma dama, embora não era uma cristã ainda, eu estava dizendo para ela exatamente isto, que só de você viver com seu marido da forma que você vive, respeitosamente, tratando ele da forma que você trata, bem, fazendo bem para ele, a Bíblia diz que um copo d'água dado a um desses meus pequeninos não ficará sem recompensa. E isso vale para homem e para mulher. Paulo disse que um homem que tem mulher descrente, se ela consente em viver com ele,
que ele não a deixe. Parece que foi hoje de manhã, não sei se foi hoje de manhã, eu cheguei a citar que às vezes o marido que é cristão, a esposa dele não é, ele fica aborrecendo ela, ele vira um pinhel em cima dela, aborrecendo, para ver se ela larga dele. Porque Paulo falou que não é para ele largar dela, se ela consente em viver com ele. Mas o que deve, então, o que ele deve fazer é tratá-la bem. Porque um copo d'água dado a um desses meus pequenos não fica sem recompensa. Então, veja bem, se ela é uma boa esposa para você, por que não viver com ela? Se ele é um bom marido para você, por que não viver com ele? Só porque ele não tem a mesma fé que você tem? Isso não separa casal. Aliás, uma mulher cristã ou um homem cristão faz unir mais o casamento, faz unir mais a família. Porque aquele que é cristão vai estar orando pelo que não é cristão. Sempre orando nas suas orações secretas, sempre colocando diante de Deus. E isso eu acho que tem uma valia muito grande para cada um de nós, para cada um da igreja. Amém? Então você é um produto do meio. Guarde isso no seu coração. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouvir, melhor para você. O irmão Silivestre, eu falei ele de Silivestre. Então, eu aprendi desde quando eu conheci ele. E ele é um ancião ali da igreja da Fazenda Jacaré. É um dos patriarcas daquela igreja. O irmão Wilson apresentou agora mesmo, é o seu sogro, né? Deus abençoe, irmão Silivestre. Também a irmã Priscila está conosco. Ela chegou caladinha, quietinha, parecendo que ela era estranha no nosso meio, né? Mas tá bom, Deus te abençoe também. A nossa leitura é 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Aqui na mensagem do quarto selo, antes de eu ler essa escritura, eu quero que o diácono que fosse servir a mesa fique aqui perto de mim. Eu vou precisar de você daqui um pouquinho. Eu não sei qual que é. Como alguém, na mensagem do quarto selo, parágrafo 108, como alguém pode concluir que a igreja vai passar pela tribulação? Eu não sei, mas por que a igreja tem que passar pela tribulação quando ela não tem nenhum pecado? A igreja não tem nenhum pecado. Eu não quero dizer a igreja propriamente. A igreja, sim, ela passará pela tribulação. Mas eu estou falando sobre a noiva. A noiva, não. Ela não tem nenhum pecado contra si, absolutamente. Ela tem sido branqueada. E não há nem mesmo cheiro dele, nada que reste. Eles são perfeitos diante de Deus. Então, para que alguma tribulação para purificá-lo? Mas os outros precisam. A igreja passa pela tribulação, mas a noiva não. Ela é branqueada no sangue do Senhor Jesus Cristo, mediante a confissão dos seus pecados. Vamos ficar de pé e ler a palavra. Nós vamos ler do verso 23 ao verso 34. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice,
anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso está entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunte para condenação. Quantas demais coisas ordená-las-ei quando for. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Pedimos humildemente que o Senhor continue nos sustentando na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aceita a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Eu gostaria que vocês ouvissem essas palavras como se você estivesse de pé e em espírito. Não há propriamente necessidade de fechar os olhos, mas eu queria a atenção de todos. Estas palavras que o profeta disse na mensagem, possuindo todas as coisas, antes de orar pelo pão e pelo vinho. Agora devo dizer isto, após terminar essa leitura que acabei de fazer. Jesus nos deu este mandamento antes de ir à sua morte, sabendo que ele iria ali. Os discípulos ainda queriam saber sobre o que ele estava falando, quando anotaram isto. Mas ele disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciais a minha morte até que eu venha. Estas preciosas palavras. Os discípulos, sem dúvida, queriam saber o que ele queria dizer. Anunciar sua morte? Como podemos fazer isto? Aqui estava todo o mistério para eles, mas não para Jesus. Ele era Deus. Ele sabia o que ele estava dizendo, ou o que ele devia fazer. Anunciais. Então ele disse: quando vos ajuntares para comer, foi isso que nós fizemos nesta noite. Agora, aquele que come e bebe indignamente, sobe aqui e professa ser um cristão, tomando o corpo do Senhor, e então sai aí e vive com o mundo, e nega a Cristo e seu poder, e coisas como aquilo, você faz uma grande desonra para Deus. Você desonra a Cristo. Vem aqui, toma da ceia, come do pão, do vinho, e vai lá e vive com o mundo, é namorado com o mundo, convivendo com o mundo. Então você está desonrando a Cristo, praticando as coisas que o mundo pratica, jogando, bebendo, fumando, prostituindo. Aí ele diz assim, você faz uma grande desonra a Cristo, então não tome. Para que tomar condenação? Tem casos que a gente sabe que a pessoa está tomando condenação para si mesma.
Agora, o outro lado. Mas se você está tentando, com tudo que está em você, viver corretamente e mostrar que você é um cristão, que você ama Jesus Cristo, então é seu dever tomá-la. Eu queria repetir esse trecho. Essa é a parte que está lutando para viver uma vida cristã, viver um testemunho cristão, é a parte que está anunciando a sua morte até que ele venha. Viver corretamente, fazer a coisa correta, obedecer a palavra, é testificar da sua morte até que ele venha. Você creu na sua morte, creu no sacrifício para o perdão de seus pecados. Ora, como é que você creu na morte do Senhor Jesus Cristo, no sacrifício dele, no sangue derramado dele, para perdão dos seus pecados e continua pecando? E continua praticando o mesmo pecado? Seria impossível isso. Seria uma mentira. E Deus não tem parte com os mentirosos. Ou os mentirosos não têm parte com Deus. Pode ser assim, melhor. Mas se você está tentando com tudo que está em você, viver corretamente e mostrar que você é um cristão, que você ama Jesus Cristo, então é seu dever tomar da ceia. E agora aqui eu creio que é São João, capítulo 6, Jesus disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aquela promessa não é uma coisa gloriosa? Eu o ressuscitarei. Você já pensou em para que você está aqui? Você já pensou em para que você está aqui? Para que vocês estão indo à escola? Crianças, para que você está trabalhando, papai? O que te faz levantar de manhã, mãe? Levar as crianças à escola, lavar seus rostos, fazer as camas. Esse fazer as camas, deveria o tradutor ter colocado assim: arrumar as camas, porque senão vai ter alguém pensando que as irmãs vão trabalhar de marceneira. Arrumar as camas, cozinhar. Agora não tem ninguém acompanhando, eu tenho que me se virar, né? E fazer tudo isto, entrar cansada naquela noite e no dia seguinte começar a mesma coisa. Você viu que o trabalho acaba virando uma rotina? Mas todo dia tem que fazer a mesma coisa. O Mondair Henrique falou que quem nasceu de... sei lá, eu já esqueci a data lá. Diz que quer trocar de trabalho de vez em quando, ele quer trocar de trabalho, ele quer trocar de celular, quer trocar de carro, enjoa de tudo aquilo. É uma pessoa insatisfeita. Quem nasceu em 1960, é de 80 para cá, né, mãe? É uma pessoa de 80 para cá, ela quer estar inovando. Novas amizades e coisas. Mas quem nasceu de 60 até 80, eles são mais conservadores, são mais quietos, são mais perseverantes. Opa! Você viu? São mais posicionados. Não é preso a essa famosa tecnologia, embora tenha que... Aí acaba que a vida vai virando uma rotina. Para que isso? Para quê? Para que você faz isto?
Porque você labuta e trabalha, papai, e tudo. Entra à noite e cansado, e uma das crianças está doente, e você anda para lá e para cá, e chora, e ora, e luta, e eles são curados. E então de novo, e você faz isso novamente. E todo domingo lava seus rostos, os leva à igreja, embora que perde o companheirismo, mas pelo menos veio no culto da noite, né? Engraçado. Não, vou falar nada não, senão... E os leva à igreja. Bem, e que é tudo isto? Para que está ele aqui? É isto tudo que a vida significa? Oh, seria miserável. E sabendo que você deve ir para a sepultura de qualquer maneira. E tem que fazer todas essas coisas. Pessoas, você acha? Tem pessoas, você vê as pessoas às vezes prosperando na vida, ganhando dinheiro, mas você não sabe o jeito que elas trabalham, não. Eles levantam 4 horas da manhã e trabalham até altas horas da noite. Depois, no outro dia, tem que levantar 4 horas da manhã de novo e ir até altas horas da noite outra vez. Vai para a sepultura mais cedo, mas primeiro vai rico. Pode comprar um colchão bom, um caixão bom. Aí o outro fala assim, ô fulano, levanta, já é 8 horas da manhã, levanta. O vizinho levantou cedo, achou uma carteira cheia de dinheiro. Mas quem perdeu levantou mais cedo que ele, vira para o canto da cama e continua dormindo. Ai, meu Deus. Essas pessoas deviam ler o livro de Provérbios. Salomão fala sobre o preguiçoso. Ai, meu Deus do céu. Você que não gosta de levantar cedo, lê o livro de Provérbios. Vê lá o que Salomão fala sobre o preguiçoso. O que é o fim dele. E sabendo que você tem que ir para a sepultura a qualquer momento. Qual o significado de tudo isso, igreja? Irmão, é um tempo de exame, é um tempo de oportunidade, é a oportunidade de aceitar isto em sua vida. A promessa, eu o ressuscitarei. Diga-me algo que toma o lugar disto. Diga-me algo que é melhor do que isto. Produza qualquer coisa no mundo. Seja o rei da terra que governa o universo. Seja um Roosevelt ou um Kennedy. Hoje eu nem sei quem é mais o presidente das Nações Unidas. Eu não fico olhando isso. Não estou por dentro disso, mas esse Roosevelt... Na época era o presidente das Nações Unidas, o Kennedy era o governo dos Estados, era o presidente dos Estados Unidos. Nessa época o Mombrana falou isso aqui. Hoje, com esse bando desse Congresso, não tem homem que governa o país mais. O Congresso não deixa. Ou o presidente faz o que o Congresso quer, ou o Congresso tira ele de lá. Isso funciona em cada lei que é presidente, funciona desse jeito. O famoso lá que entrou nos Estados Unidos recentemente, aí eu não vejo noticiário, mas de vez em quando fico escutando algumas coisinhas. Ele não dá conta de governar, porque tem um Congresso lá, ele tem que submeter um Congresso. Tem a justiça. Ele entrou falando que ia expulsar todos os imigrantes dos Estados Unidos, eles deixaram.
Mas o momento está dizendo um grande homem, está referindo a um grande homem, um grande feito. Qualquer coisa que você deseja ser, você morrerá igualmente. O pior é isso. Se é preguiçoso, se é mentiroso, se é pobre, se é rico, se é famoso, se não tem fama nenhuma, de qualquer jeito vai morrer. Eu não estou gostando muito desse culto hoje, não. Eu não gosto que fala de morte. Então prepara-te. Viva preparado. Você, veja, ou qualquer coisa que você deseja ser, você morrerá igualmente, correto? Você não sabe em que tempo virá, você não sabe em que tempo a morte virá. Pode ser em qualquer minuto. Mas aqui, quando a morte chegar, você tem vida eterna dentro de você. Aleluia! E não pode morrer com uma garantia de que Deus, de toda a criação, quem é o possuidor dos céus e da terra, eu levantarei no último dia. Glória a Deus, glória a Deus. Então, para que temer a morte? Ajuda-me na minha incredulidade. Ó Deus, ó Deus. Encha a minha alma. Ó Deus, limpa-me. Veja, você está em espírito de oração? Ajuda-me na minha incredulidade. Ó Deus, encha a minha alma. Ó Deus, limpa-me, encha-me, exorta-me. Tem gente que não gosta de ser exortado, né? O irmão Branco está pedindo: Senhor, exorta-me, envia-me. Não permita que eu morra. Permita viver para contar a história. Permita chegar a cada fenda de esquina da terra e pregar a palavra e semear a semente. Sim, Senhor, pois haverá uma colheita no último dia da verdadeira palavra inadulterada com crentes em Cristo. Então seus pecados, estão seus pecados debaixo do sangue? Pela fé em Cristo Jesus esta noite? Estão seus pecados debaixo do sangue pela fé em Cristo Jesus nesta noite? Tomaremos a comunhão agora. Não a comunhão, você comunga quando come um com o outro. Simplesmente comungue com Deus. A comunhão não é o pão e não é o vinho. A comunhão é falar com Deus. E este é um símbolo que tomamos, que cremos em sua morte, corpo ferido, seu sepultamento, ressurreição, cremos na presença do Espírito Santo e cremos que Ele nos tem dado vida eterna e não podemos morrer. Temos passado da morte para a vida e algum dia, quando nós separarmos um do outro aqui, nós levantaremos novamente na ressurreição. Aleluia! Com cada um reunidos com Cristo Jesus, em um corpo. Amém. Sobre estas bases e a confissão do meu pecado, olha aqui, ó, presta atenção. Sobre estas bases e a confissão do meu pecado e minha fé no Filho de Deus, eu tomo, eu mesmo, e a igreja diante desses elementos que Deus tem deixado para fazermos, para anunciar a sua morte até que Ele venha. Por favor, irmão Antônio, me dá o pão aqui. A travessa de pão, por favor. Jesus disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Comei, fazei isto em memória de mim. Vamos ficar de pé. Se você puder levantar sua mão, faça isso agora. Todos de olhos fechados.
Nosso Pai Celestial, depois de havermos confessado nossos pecados, escutado Tua palavra, depois de havermos confessado que somos indignos e estamos confiando somente nos méritos do Filho de Deus, somos criaturas indignas. Perdoa-nos, Senhor, por tudo o que temos feito. E agora, pela fé, chegamos à mesa do Senhor. E agora, enquanto este pão é apresentado para representar o corpo de nosso Senhor, eu oro, Pai, que Tu o santifiques para o propósito para o qual tem sido destinado. E que toda pessoa que participa disto possa ter vida eterna em sua alma. E que toda pessoa que toma isto possa ter cura em seu corpo. E viva o tempo que Tu lhes tens determinado. E que possam servir-te todos os dias de suas vidas. E serem levantadas no último dia, na ressurreição, para se reunirem com as tribos da terra, que são redimidas pelo sangue de Cristo. Conceda isto, Senhor, no nome de Jesus nós o pedimos. Amém. O vinho. Ainda com as nossas mãos levantadas, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, porque todas as vezes que beberdes isto, anunciais a morte do Senhor até que venha. Com as mãos levantadas, Pai Celestial, te apresentamos o fruto da vide, nesta noite, este vinho, e oramos, Pai Celestial, que Tu santifiques este vinho, e ele representa o sangue, que foi derramado por nós no Calvário. Através deste sangue temos a remissão de nossos pecados, pela fé na obra consumada de Jesus Cristo. Perdoa-nos por nossa incredulidade, Senhor, e dá-nos a fé e o entendimento, e faça-nos Teus servos, Senhor, que possamos servir-Te todos os dias. Sê conosco, Pai, enquanto nos reunimos ao redor desta mesa, e abençoa neste bom companheirismo da comunhão contigo, e que Tu possas falar aos nossos corações e apontar-nos o que devemos fazer. Conceda isto, Senhor. Santifica este vinho para o fim que ele é proposto. No nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém, ó Deus vivo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Agora você ore por mim, eu oro por você, e nós oramos uns pelos outros. E a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Todos em oração. Tendo dado graças, o partiu.
Quem foi que meus pecados perdoou? Quem foi que a minha alma resgatou? Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus na cruz. Foi Tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comeis, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Venha à mesa com fé, tomai e comei.
Senhor Jesus, nós rompemos o silêncio em que dedicamos em memória aquele dia no Calvário. Aceita nossa gratidão pelo perdão de nossos pecados. Guarde a cada um de volta aos seus lares, protegidos pelo Senhor. No nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar de pé. As irmãs que moram perto do irmão Cleito, hora que vê ele, fala que eu notifiquei a falta dele, senti a falta dele. Desde o início do culto, eu estou sentindo a falta dele. E a irmã Magda passou uma mensagem comunicando a ausência dela. Esse sábado próximo começa a temporada no Recanto. E o pessoal, ela faz parte da comissão. E eles vão uma semana antes, né? Então, eu acredito, pelo que ela falou, ela já deve estar no Recanto. Essa era a notificação que eu queria fazer, né? Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. E depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se o Senhor e Mestre vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Eu quero pedir aos diáconos que for levar a ceia por irmã Isaura, mais irmão Pedro, que intensificar essa oração, na hora da oração, intensificar essa oração a favor da saúde da irmã Isaura. Por favor. Nós não fazemos companheirismo após a ceia, e assim que termina o lava-pés, você já está liberado para ir embora. Então, que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Cumprimente um ao outro. E até quinta-feira, se o Senhor nos permitir. Deus os guarde, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um ser tão poderoso que vem como um vento impetuoso. Este ser mudou a minha vida, me dando paz e alegria, pois quando eu estava perdida, este ser me deu a razão para viver.
ser. Chora quando eu choro, se alegra quando eu O Isaac me trouxe água da geladeira para me lavar minhas mãos, imagina? Quando estou triste, este ser é o meu consolo, traz de volta o sorriso dos meus lábios, pois quando eu estava sozinha, Seu menino da Saron, é? este ser se tornou minha companhia.